dia. Por enquanto, o Rogério, nosso guerreiro aí, né, assistindo a aula, agradeço a presença, né, e essa aula ficará gravada para fins de quem não conseguiu acessar agora no nosso horário, possa acessar o conteúdo posteriormente. Bom, pessoal, é o seguinte, né, então nós vamos falar hoje da sessão 3.2, a sessão 3.2, onde nós vamos continuar falando sobre responsabilidade civil, que é uma matéria que foge um pouco do que nós já tínhamos conversado em momentos anteriores, porque nós estávamos falando antes sobre o negócio jurídico, sobre o fato jurídico, nós estávamos conversando sobre nulidades do fato jurídico, e agora nós entramos num tema um pouquinho diferente, que é a responsabilidade civil. Então, vamos falar agora sobre ato ilícito, sobre como uma pessoa pode ser responsabilizada em razão do cometimento do ato ilícito, tá? Então, essa aula de hoje ela foi programada, num primeiro momento, para nós revisarmos um pouco a sessão 3.1, que eu passei para vocês, né, já por meio de uma aula gravada. Nós vamos trabalhar aquelas duas questõezinhas que eu passei para vocês via pós-aula. E, na sequência, então, nós vamos entrar na matéria de hoje, que é sobre, então, o abuso de direito, configuração de ato ilícito em razão do cometimento de abuso de direito, tá? Então, essa será a sequência da aula de hoje. O que eu ressalto também para vocês é que no AVA eu inseri no encontro aula, na sessão 3.2, vocês vão ter, na aula, vocês vão ter o encontro chamado de aula e outro de aula online, aula ao vivo, tá? Nesse que consta a aula, eu coloquei slide e links. Nesse que está slide e links, consta o slide da aula de hoje, esse que eu vou trabalhar com vocês aqui, e também consta alguns links que poderão facilitar a compreensão de vocês em relação a alguns conceitos que nós vamos ver na aula hoje, em alguns temas que nós vamos ver na aula hoje. Então, o que eu oriento é que após assistirem a aula, vocês acessem esse outro tópico no AVA, que diz slide e links, né? Que vocês baixem o slide para ter o conteúdo, esse slide que eu estarei exibindo para vocês, até se quiserem, para acompanhar o desenrolar da aula, baixar o slide também fiquem à vontade, acho que fica bom. E oriento que no final dessa aula vocês acessem esses links, que são vídeos curtos, tem vários vídeos curtos e tem também um artigo, um site que nos traz um artigo sobre as modalidades de abuso de direito, tá? Então, acredito que são vídeos curtos, de fácil compreensão, que trazem alguns exemplos e que vão ajudar vocês a fixar essa matéria, tá bom? Então, nós vamos começar hoje revisando essa questão da aula da sessão 3.1, tá? Nós vamos começar revisando o que nós vimos na aula anterior. Então, eu trago aqui alguns tópicos, tá, pessoal? Alguns tópicos referentes ao que nós vimos brevemente em relação ao que nós já vimos na 3.1. No primeiro momento, nós falamos sobre ato ilícito, tá? O que é o ato ilícito? Ato ilícito se trata do ato voluntário e consciente do ser humano que transgride um dever jurídico. Então, é um conceito de Sérgio Cavalieri Filho. O que significa isso? O ato ilícito ele é praticado, ocorre quando há uma transgressão de um dever jurídico, quando eu tenho um dever, quando eu tenho um direito jurídico e eu transgrido isso. Eu transgrido a lei, eu transgrido o ordenamento jurídico e pratico, portanto, um ato ilícito, um ato ilegal, que vai ao encontro da lei. No nosso Código Civil, ele está disciplinado nos artigos 186 e 187 do Código Civil. E para verificarmos a ocorrência de um ato ilícito, nós temos que verificar a existência de uma conduta,
a violação de um dever jurídico e a ocorrência do prejuízo moral ou patrimonial. E, quanto a isso, eu ressalto a redação do 186, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o que eu ressalto aqui? Quando eu falo em ato ilícito, eu posso falar uma conduta, eu tenho que falar da existência de uma conduta, e essa conduta ela pode ser comissiva ou omissiva, pode ser uma ação ou uma omissão. Ela pode ser intencional, dolosa ou então culposa. E quando eu falo em culposa, eu falo que ela pode ser negligente, pode decorrer de uma negligência, de uma imprudência, e embora o dispositivo legal não coloque de forma clara ali, específica, vocês podem considerar também que o ato ilícito pode decorrer de uma imperícia, da prática de uma imperícia, tá? E para configurar esse ato ilícito, deve haver a violação ao direito, e esta violação ao direito, ela deve causar um prejuízo moral ou patrimonial a alguém, tá? Então, na aula anterior até nós ressaltamos, eu ressaltei para vocês algumas palavrinhas desse artigo e eu peço que vocês prestem atenção quanto a isso, tá? Principalmente nessa questão de que há ato ilícito se houver violação de direito e dano a alguém, tá? Como se esse fosse um mais, tá? E além do ato ilícito estar previsto no 186, ele está previsto no 187, que é a matéria da nossa aula de hoje, que fala que comete ato ilícito aquele que excede os limites que a ele foram concedidos, tá? Então ele diz o seguinte, 187 do nosso Código Civil. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes, tá? Então, quando eu falo em exceder manifestamente os limites impostos, eu estou falando em abusar de um direito que detém. E quando eu abuso de um direito que eu detenho, eu pratico ato ilícito. Seguindo aqui, que quando resta configurado um ato ilícito, aquele que foi lesionado em razão desse ato, ele pode buscar um ressarcimento. E isso ocorre em razão da existência da responsabilidade civil, tá? Então, a partir do momento que alguém comete um ato ilícito, que alguém excede os limites de um direito que possui, essa pessoa tem a prerrogativa de buscar uma indenização em razão disso. E aquele que causou esse dano, que praticou esse ato, tem o dever de indenizar, tem o dever de reparar esse dano gerado. E isso é responsabilidade civil, tá? A responsabilidade civil vocês vão encontrar em ações indenizatórias. Vocês vão se deparar em ações indenizatórias por responsabilidade civil, onde se busca uma indenização por danos materiais, onde se busca uma indenização por danos morais decorrentes de um ato ilícito praticado por alguém. Por exemplo, uma briga de trânsito, um acidente de trânsito, uma briga entre duas pessoas onde uma saiu lesionada, uma inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito. Vocês, como juristas, como operadores do direito, vão se deparar com bastante ações nesse sentido, tá? Que envolve esse tema responsabilidade civil, que é um tema muito relevante para o direito civil e depois para vocês poderem exercer a atividade de vocês, que seja no exercício da advocacia, seja como juízes, enfim, como servidores públicos, vocês vão exercer o direito praticando por meio de ações que envolvem temas de responsabilidade civil, tá? Então é isso, consiste no dever jurídico sucessivo de indenização, que é resultado da violação a um dever jurídico originário. Ele está previsto
nos artigos 927 ao 954 do nosso Código Civil. Quando eu falo em responsabilidade civil, essa responsabilidade civil ela pode ser contratual e pode ser extracontratual. Responsabilidade civil contratual, ela decorre de um pacto previamente realizado, tá? Decorre de um pacto previamente estipulado entre as partes. E o que significa isso? Eu fiz um contrato de compra e venda, e em razão disso houve ferimento a cláusulas, não houve observação a cláusulas de contrato, e eu sofri prejuízo. Eu sofri prejuízo moral, eu sofri prejuízo material, eu sofri danos materiais, tá? Então, decorre de uma relação pré-existente. E quando eu falo em responsabilidade extracontratual, é uma responsabilidade que surge e não há essa relação anterior, tá? Ela não há um vínculo anterior entre as partes, mas aconteceu algum fato, aconteceu um ato ilícito, e em razão do cometimento desse ato ilícito, a partir de então as partes passam a ter um vínculo e surge o dever de uma indenizar a outra, tá? Não tinha um prévio acordo. Um exemplo claro é um acidente de trânsito em que as partes não tinham qualquer vínculo anterior, mas se envolveram num acidente de trânsito, e surge então a necessidade de averiguar quem foi responsável pelo acidente, e a partir desse momento ver quem tem o dever de prestar, de ressarcir os prejuízos à outra parte, tá? Outro exemplo é, como eu já mencionei anteriormente, uma inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Inscreveu uma pessoa indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito, surge a partir daí um direito. Não tinha uma contratação anterior, né? Imaginemos uma empresa que inscreve o nome da pessoa, dizendo que ela tem uma dívida, mas essa pessoa nunca contratou com essa empresa. Então não tinha um contrato, não tinha uma relação contratual. Surgiu de um fato extracontratual, tá? Para estar caracterizada a responsabilidade civil, devem estar presentes a conduta, o dano, o nexo causal e o dolo e a culpa, tá? E aqui eu já adianto que nós temos diferenças quanto à responsabilidade objetiva e quanto à responsabilidade subjetiva, que nós vamos falar na sequência. Mas todos esses elementos são caracterizadores para que haja a configuração da responsabilidade civil. Eu tenho que ter a conduta praticada por alguém, essa conduta tem que ser praticada mediante um dolo ou uma culpa, essa conduta ela tem que causar um dano e deve haver um nexo, deve haver uma relação entre a conduta praticada e o dano ocorrido, tá? Tem que ter um acidente de trânsito e um prejuízo material no carro envolvido no acidente de trânsito. Se esse carro que sofreu o acidente de trânsito tiver danos materiais decorrentes de outra situação, é evidente que não pode cobrar do causador do acidente, tá? Então tem que ter uma conduta, um dano e um nexo entre a conduta e o dano. E quando nós falamos em responsabilidade subjetiva, nós falamos também da necessidade de prova, de demonstração de dolo ou de culpa, tá? E aqui eu já entro no que consta na tela, que a responsabilidade civil, ela pode ser objetiva ou subjetiva. Quando eu falo em responsabilidade civil objetiva, eu estou falando de responsabilidade civil que não necessita da demonstração de dolo ou de culpa para ser configurado, tá? E quando eu falo em responsabilidade subjetiva, eu preciso ter presente todos os elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Quais sejam os elementos referentes à conduta, dano, nexo causal e a existência de dolo ou de culpa referente à prática dessa conduta, tá? Isso não ocorre na objetiva. A responsabilidade objetiva, ela consta no artigo 931 do nosso Código Civil. Ele fala da responsabilidade dos empresários individuais e das empresas que respondem
independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. E essa questão de responsabilidade objetiva de pessoa jurídica, ela também vem reforçada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, quando nós falamos em pessoa jurídica, via de regra, nós falamos em responsabilidade objetiva. Já adiantando até em relação às questões que eu passei para vocês, né, no pós-aula. Então, falo em responsabilidade objetiva de pessoa jurídica, que é a regra, e para o Estado também vale esta regra geral. Claro que nós vamos ter hipóteses de responsabilidade subjetiva, que nós vamos falar um pouquinho depois, tá? Mas a regra é pessoa jurídica, responsabilidade objetiva. Ela responde por danos causados aos seus consumidores, independentemente da existência de dolo ou de culpa. E ainda, da aula anterior, nós falamos sobre as excludentes de responsabilidade. Excludentes de responsabilidade civil que estão previstas no artigo 188 do Código Civil, tá? No inciso 1º, ele vai falar o seguinte: não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa, né? Então, praticou ato em legítima defesa, não há a possibilidade de buscar a reparação. Não há essa possibilidade de buscar a reparação civil em razão de um ato praticado em legítima defesa. Só um minutinho, pessoal, que eu só vou averiguar aqui uma questão. Só um minutinho. Pronto, voltamos. Aqui em casa, né, a gente tá no home office, toca campainha, toca tudo, então toca interfone e o cachorro não para de latir. Enfim, voltamos aqui. Excludentes de responsabilidade civil, tá, pessoal? No artigo 188 do Código Civil. Ele vai trazer as hipóteses em que não há a configuração de ato ilícito. Então, primeiro é a legítima defesa. Atuar em legítima defesa não configura a responsabilidade civil. O que eu ressalto para vocês em relação à legítima defesa, tá? É que quando há um erro, quando há engano, não há a possibilidade de excluir a responsabilidade civil, tá? Por exemplo, no direito penal, quando tem um erro, há uma responsabilização da pessoa, há a responsabilização da pessoa em razão do cometimento, tá? E no direito civil, o que nós vamos ter? Quando há um erro, quanto à pessoa, quanto ao objeto, enfim, há a possibilidade de reparação civil, porém, e essa reparação é exigida dessa pessoa que errou, porém, essa pessoa pode buscar, pode ingressar com uma ação regressiva, tá? Um exemplo que eu dou para vocês, tá? 2 pessoas se envolvem em um acidente de trânsito. E uma delas, que causou o acidente de trânsito, foge do local, foge desse local e entra com uma... Não, acho que esse cara... Deixa eu só verificar aqui. Não. Essa questão das DN3 não teria a possibilidade de ressarcimento. Mas o que eu digo para você, se errou quanto à pessoa, por exemplo, uma agressão, tá? Se
teve uma briga e essa briga, a pessoa agrediu alguém em legítima defesa para se defender, tá? Só que ela estava numa legítima defesa imaginária, ou seja, ela errou a pessoa. Essa pessoa foi lesionada. E como essa pessoa foi lesionada, ela pode ingressar com uma ação cobrando esse agressor. Então ele não vai, ele vai ter que pagar, ele errou, ele vai ter que pagar essa reparação civil, porque afinal de contas ele causou uma lesão física a outra pessoa. Porém, esse agressor, ele pode entrar com uma ação regressiva e cobrar isso da pessoa que causou todo esse transtorno, tá? Não sei se ficou claro, mas, por exemplo, assim, o João foi agredido por Pedro, tá? Sofreu uma injusta agressão por Pedro e na hora de repelir essa injusta agressão, ao invés dele agir em legítima defesa contra o Pedro, ele age em legítima defesa, achando que está em legítima defesa contra o Antônio. E ele acaba lesionando o Antônio, tá? Então, a partir do momento que ele lesiona o Antônio ele pode buscar uma reparação civil, uma ação indenizatória, porque ele sofreu danos físicos, tá? E o João, ele vai ter que responder por essa indenização, ele vai ter que pagar por esses danos que ele causou, tá? Porém, nada impede de que o João entre com uma ação regressiva contra o Antônio e diga, olha, eu só agredi o Pedro porque eu achei que o Pedro era Antônio e eu fui repelir uma injusta agressão, tá? Então, ele pode buscar esse ressarcimento, mas não nesse caso, quando há erro, há uma responsabilização civil. E como eu já falei aqui também, nessa questão de legítima defesa imaginária, tá? A legítima defesa imaginária, putativa, que nós chamamos, ela não exime a parte de reparar, de efetuar a reparação civil, tá? Então, esses são os casos de legítima defesa. Não constitui ato ilícito, porém, quando eu estou diante de legítima defesa imaginária, quando eu estou diante de erro, deve haver a responsabilização civil, tá bem? Outra questão que afasta a ilicitude do ato é o exercício regular de um direito, né? Quanto a essa questão por exemplo, uma empresa que escreve uma pessoa nos órgãos de restrição ao crédito. Ela está exercendo regularmente seu direito e, por esta razão, não pode haver a responsabilidade civil. Ela não pode postular uma indenização por danos morais, por exemplo, porque não há uma injusta, não há algo ilegal, não há algo ilícito. A empresa está exercendo regularmente um direito que ela detém, uma forma que ela detém de cobrar a sua dívida, tá? A dívida que uma pessoa tem em relação a ela. Mesma coisa é a questão de ingressar com uma ação judicial, né? Uma loja tem algumas pessoas que devem para uma loja. E essa loja, essa representante da loja procura essas pessoas buscando o pagamento. E quando ela busca o adimplemento desse débito, essas pessoas dizem, olha, eu não vou te pagar, não quero, não vou te pagar o que falta. E essa dona da loja, então, fala o seguinte, bom, então eu vou ingressar com uma ação de cobrança no Poder Judiciário. Esse fato dela ingressar com uma ação de cobrança no Poder Judiciário, ela está exercendo regularmente um direito que ela possui, tá? E isso não afasta não constitui um ato ilícito, não gera possibilidade de buscar uma reparação civil. E o inciso 2º do 188, ele traz a questão de a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente, também não constitui ato ilícito. E aqui nós estamos diante do estado de necessidade. Quando nós falamos em estado de necessidade, aqui eu quero que vocês tenham bastante atenção. Por quê? Porque quando nós temos uma situação de estado de necessidade, quando surge a necessidade de remover um perigo iminente,
não afasta o dever de indenizar, tá? É a mesma coisa que na legítima defesa imaginária, é a mesma coisa que no erro. Se a pessoa não foi, não foi a causadora desse perigo iminente, tá? Há o dever de ressarcir, há o dever de reparar, há a incidência de responsabilidade civil. Porém, pode haver uma ação regressiva contra o causador do acidente, tá? Quanto ao causador desse fato, desse ato. Então, isso consta lá no 929 e 930 do Código Civil. Há essa possibilidade, deve haver a reparação, porém, pode ingressar com uma ação regressiva. E é aquele exemplo que eu trouxe para vocês na aula, né? Por exemplo, um ônibus vem de forma inesperada, uma criança de 10 anos e atravessa a rua, e o ônibus, para não bater nessa criança, a única possibilidade que ele tem é desviar e bater no muro de uma casa. Esse ônibus, o motorista do ônibus, a empresa do ônibus, ela vai ter que reparar e indenizar essa casa, né, o proprietário dessa casa, com o prejuízo material que ele teve, que foi a destruição do muro. Porém, quem que ocasionou essa situação toda? Essa criança de 10 anos que não estava desacompanhada de seus pais, enfim, e não tomou as medidas necessárias e atravessou a rua de forma repentina e causou esse prejuízo. Então, a empresa do ônibus vai ressarcir o dano para o proprietário da casa, porém, essa empresa ela pode entrar com uma ação regressiva contra a criança, tá? E postular uma indenização. Professora, Oi. aqui no parágrafo único aqui, ó, do 188, Sim. absolutamente necessário. Isso, tá? Tá? E como que a senhora vai, como que vai ter o juízo desse de julgar o que é o necessário ou não? O que é o necessário depende do caso concreto, tá? Então, isso até assim, ó, em relação ao parágrafo único, não é considerado ato ilícito o estado de necessidade, a remoção de perigo iminente, desde que sejam praticadas as medidas absolutamente necessárias. Agora, a verificação do que é necessário é algo a ser averiguado em cada caso concreto. Então, dentro de um processo judicial, o juiz vai ter que analisar as provas que as pessoas trazem e, a partir disso, averiguar, olha, isso foi necessário, isso foi excessivo, tá? Então, depende do caso concreto. Isso é semelhante, por exemplo, à prática de uma legítima defesa do crime, tá? Porque no caso concreto vai se verificar se foi uma legítima defesa ou se foi algo que ultrapassou o que era necessário para o momento. Tá? Pessoal, e aqui, joia. Aqui eu trago, então, as questões que nós trabalhamos na semana passada, tá? Nós trabalhamos na semana passada, passei para vocês na pós-aula algumas questõezinhas, então, para nós encerrarmos essa parte, eu vou trabalhar ela com vocês, essas duas questões. No primeiro momento, imagine um empresário que, tendo dado um comando ao empregado no sentido de violar uma regra de proibição ambiental, queira eximir-se da responsabilidade de reparar, alegando a ação individual do seu subordinado. Isso está correto? Não está correto, né, pessoal? As respostas foram adequadas de quem enviou. Por quê? Porque quando nós falamos em pessoa jurídica, como eu pincelei anteriormente, a regra é que se aplica a responsabilidade objetiva. E nesse caso que nós estamos falando, inclusive, de uma responsabilidade ambiental, nós temos a aplicação também da Lei 6.938, de 81, artigo 14, parágrafo 1º. Então, é a Lei 6.938, artigo 14, parágrafo 1º. É a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, tá? E essa lei vai dizer que o poluidor, que no caso é a empresa, ele responde independentemente da existência de culpa, tá?
E quanto a essa questão, nós podemos dizer que há uma aplicação subsidiária analógica do que dispõe o 931 do Código Civil, o que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Ou seja, a empresa, a pessoa jurídica, ela responde pelos atos praticados por seus prepostos, ela responde pelos atos praticados por seus funcionários, por seus dirigentes. Então, ela não pode eximir-se da responsabilidade em razão de um ato praticado por seu funcionário no exercício da função. O que eu ressalto também é que, óbvio que pode haver uma ação regressiva, ou seja, o funcionário agiu e causou um dano ao meio ambiente, ou seja, causou um prejuízo à empresa, e a empresa ela não teve culpa, ela não teve dolo, a pessoa jurídica em si, ela não teve intenção. Quem agiu com intenção ou quem agiu com culpa foi o funcionário, mas ela responde, porque ela prevalece, nesse caso, a regra da responsabilidade objetiva. A pessoa jurídica vai responder independentemente da existência de culpa ou dolo, mas nada impede que ela ingresse com uma ação regressiva e cobre esse prejuízo que ela teve para fins de ressarcimento de quem causou esse dano. E aqui, pessoal, só a título de curiosidade, talvez vocês já tenham visto, que quando nós falamos ambiental, antes prevalecia no direito a questão da teoria da dupla imputação, tá? O que era a teoria da dupla imputação? Ela estava relacionada com a responsabilidade criminal das empresas, tá? Porque as pessoas jurídicas, elas podem praticar crimes ambientais. Mas antes, vigorava a teoria da dupla imputação, ou seja, dizia que a pessoa jurídica ela somente seria responsabilizada se eu tivesse pleno conhecimento de quem era a pessoa física que cometeu o ato ilegal, tá? Então, a teoria da dupla imputação, ela nos dizia que para que haja uma responsabilização da pessoa jurídica criminalmente por uma questão de dano ambiental, eu tenho que ter a responsabilização da pessoa física. Hoje não prevalece mais isso, tá? Por quê? Porque mesmo se não há uma identificação da pessoa física que causou um dano ambiental, se não há identificação por exemplo, de um funcionário, de um gerente, de um administrador da empresa, mas eu sei que esse dano foi praticado por tal empresa, ela responde, tá? Então não prevalece mais essa teoria da dupla imputação. Resumindo a questão, então, quando eu falo de dano ambiental, eu falo de responsabilidade objetiva. A empresa responde independentemente da existência de culpa. E a outra questão era responsabilidade civil do Estado. É ou pode ser objetiva ou subjetiva? O que é teoria do risco? Pessoal, aqui é uma outra questão relevante, porque aqui nós falamos da responsabilidade civil do Estado. Quando eu falo em responsabilidade civil do Estado, eu estou falando de responsabilidade civil de uma pessoa jurídica. E quando eu falo em responsabilidade civil de pessoa jurídica, eu falo via de regra que, para o Estado, se aplica a responsabilidade civil objetiva. Ou seja, via de regra, inclusive de acordo com o que está disposto no artigo 37 da Constituição, o Estado, no sentido lato, né? União, Estados, municípios, Distrito Federal, suas autarquias, respondem civilmente de forma objetiva, ou seja, independentemente da existência de dolo ou de culpa, tá? O que eu ressalto quanto à responsabilidade objetiva? O Estado, neste caso, houve a adoção da teoria do risco. Isso também de acordo com o que está disposto no artigo 37 da Constituição Federal. O que é a teoria do risco? O Estado assume o risco, então ele vai responder independentemente da existência de culpa ou de dolo. Porém, o que eu ressalto? Não é risco integral. Então, entendam essa diferenciação, tá? Porque o Estado
A responsabilidade civil do Estado observa a teoria do risco, que está relacionada com a responsabilidade objetiva, ou seja, o Estado responde independentemente da comprovação de culpa ou de dolo. Porém, quando eu falo em teoria do risco, não estou falando em risco integral, porque existe essa teoria também. Exemplificando essa questão, tá? Imaginemos um veículo do município, um veículo pertencente ao município, e esse veículo se envolve num acidente de trânsito, tá? A responsabilidade por esse acidente foi ocasionada pelo funcionário do município, pelo motorista que conduzia o veículo de propriedade do município em questão, né, da pessoa jurídica. O ente, nesse caso, tá? O ente ele teve responsabilidade direta, ele teve dolo, ele teve culpa. A pessoa jurídica, nesse caso, agiu com dolo ou com culpa? Não, tá? Ele não teve um envolvimento direto, ele não agiu com dolo ou com culpa. Quem agiu com dolo ou com culpa nesse caso? Foi o funcionário, tá? Foi o funcionário do município. Então, como o acidente foi ocasionado pelo preposto, pelo representante, pelo funcionário do município, o município ele vai responder pelos prejuízos causados a terceiro em razão desse acidente, porque prevalece a regra da teoria do risco, da responsabilidade objetiva. A pessoa jurídica vai responder nesse caso, independentemente dela ter agido com dolo ou com culpa, tá? Houve uma conduta do funcionário, do preposto, e até em razão disso ela pode buscar uma ação regressiva. Isso é teoria do risco, que é diferente da teoria do risco a teoria do risco integral. O que seria a teoria do risco integral? A teoria do risco integral, ela nos remete à ideia de que ocorreu um acidente de trânsito, tá? Um acidente de trânsito envolvendo um veículo do município e um veículo particular. Mas quem ocasionou esse acidente foi o particular. De acordo com a teoria do risco integral, o município teria que ressarcir esta pessoa, esse terceiro que causou o acidente, porque ele responde independentemente de dolo ou de culpa, tá? Porém, nesse caso, o agente que estava conduzindo, o funcionário do município, ele não agiu com dolo, ele não agiu com culpa. Então, o município não vai responder por esse acidente, pelo contrário. Essa parte aí que eu não entendi, professora. Essa parte Tá. Assegurar o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Isso, por exemplo, o seguinte, ó, teve um acidente de trânsito envolvendo um veículo do município, tá? E esse veículo quem ocasionou esse acidente de trânsito foi o funcionário do município, foi o funcionário. Então, o município lhe responde de forma objetiva. A pessoa jurídica em si, ela não agiu com dolo ou com culpa. Quem agiu com uma culpa, nesse caso, foi o funcionário, a pessoa física. Então, de quem que essa outra pessoa vai poder cobrar? Ela pode cobrar uma reparação civil do município? Pode, tá? Por quê? Porque o município vai responder. O veículo dela era o funcionário do município que se envolveu no acidente. Porém, o município, ele pode cobrar esse valor que ele teve que arcar do funcionário dele, tá? Ele pode cobrar esse valor do funcionário dele. Um outro exemplo para ficar claro, imaginemos um motorista do estado, ele é motorista do estado do Rio Grande do Sul, conduzindo um veículo do estado pela BR e ele é multado por excesso de velocidade. Como esse carro está registrado em nome do estado, para quem que vai vir essa cobrança, esse prejuízo material? Vai vir para o estado. Então, é o estado que vai ter que pagar essa dívida, né? Pelo excesso de velocidade. Porém, até mesmo porque ele responde de forma objetiva pelos prejuízos que ele causar. Agora, ele
pode cobrar daquele que diretamente causou o dano. Então, ele pode entrar com uma ação regressiva e cobrar esse valor da dívida do motorista que estava conduzindo, tá? Então, o direito de regresso é a cobrança do Estado ao servidor? Ao servidor. Nesse caso, seria o servidor que pessoalmente praticou o dano. Mesma coisa era essa parte que eu entendi. mesma coisa se nós pensarmos numa situação de uma empresa privada, tá? E de um dano praticado pelo funcionário. Um mercado e de um dano praticado pelo funcionário. Nada impede que essa pessoa jurídica efetue o ressarcimento a quem foi prejudicado, mas ela busque cobrar de quem efetivamente praticou esse dano, né? De um funcionário dela, tá? Então, é a única... Então, ainda para fechar em relação a isso, eu ressalto para vocês que a pessoa jurídica de direito público, o Estado, de um modo geral, ele observa a responsabilidade objetiva e a teoria do risco, mas não é o risco integral. Se o representante do Estado, o funcionário do Estado, ele não agiu com dolo, ele não agiu com culpa, é evidente que o Estado não tem nenhuma responsabilidade por ressarcir esse dano. Pelo contrário, ele pode cobrar e ser ressarcido, tá? Não sei se ficou clara essa parte, qualquer coisa eu volto com exemplos. Mas eu ressalto também, pessoal, que nós podemos falar, sim, em situações de responsabilidade subjetiva do Estado. Então, embora nós tenhamos a regra e a maioria dos casos atrelados à responsabilidade objetiva, à teoria do risco e ao que dispõe o artigo 37 da Constituição, nós temos situações em que o Estado pode ser responsabilizado civilmente e nós consideramos uma responsabilidade subjetiva. Um exemplo, isso ocorre em práticas de omissão. Para ficar mais claro, e isso é mais comum, é quando, por exemplo, uma pessoa, um funcionário, por exemplo, entra contra o município. Digamos que há um funcionário e ele entra com uma ação indenizatória contra o município, dizendo que o município não possibilitou os equipamentos de segurança necessários e, em razão disso, essa pessoa teve lesões, sofreu lesões, danos materiais, sofreu, enfim, problemas de saúde, tá? Essa questão tem que haver uma prova, tem que haver uma demonstração de que o município, de uma forma, o município, o Estado, enfim, o Estado de modo geral, agiu de forma desidiosa, agiu com culpa e não forneceu um material adequado, tá? Ou que a pessoa, por exemplo, um funcionário no exercício da função, estava desempenhando as atividades, por exemplo, imaginemos um policial ou um conselheiro tutelar, enfim, estava desempenhando as suas atividades na via pública e vem uma pessoa e agride ele, tá? Agride esse funcionário público. E ele entra com uma ação contra o Estado, dizendo que no exercício das funções ele foi agredido e cobra do Estado. Então, nesse caso, eu considero a questão de responsabilização subjetiva. Se houve uma omissão do Estado, eu vou ter que verificar se o Estado deixou de prestar o atendimento adequado, se houve alguma atitude, né? Ou se houve uma omissão por parte do Estado que contribuiu para esse feito. Então, eu vou ter que verificar a existência de um dolo ou de uma culpa do ente, tá? Então, são nesses casos assim. Para fins de melhor visualização, são essas situações de um funcionário, por exemplo, ingressar contra o ente, tá? Mas a regra é responsabilidade objetiva e teoria do risco. Mas daí essa agressão não volta lá para o artigo 188? O 188 da questão de repelir depende do contexto da situação, né? Depende do que pode ser uma legítima defesa, né? Enfim, aí vai depender do contexto. Um exemplo, talvez, que foge disso é, por exemplo, assim, imaginemos uma professora em sala de aula e repentinamente vem um aluno e agride essa professora, tá?
Então, ela pode querer entrar com uma ação contra o Estado e postular uma indenização do Estado, dizendo que o Estado, enfim, o município, em relação a quem ela está vinculada, não forneceu, se omitiu e não forneceu a segurança adequada, enfim, e isso veio ocasionar essa situação, tá? Daí não seria uma hipótese de ser de legítima defesa, né, nesse sentido. Pessoal, e aqui então nós vamos seguir para a nossa matéria de hoje, que é o abuso de direito. Então, a configuração de ato ilícito em razão de abuso de direito, que está disposto no artigo 187 do Código Civil, tá? Então, nós vimos que para a configuração da responsabilidade civil, nós temos que ter uma ação ou omissão dolosa ou culposa que viole o direito e cause um prejuízo moral ou patrimonial a alguém, mas também nós temos a possibilidade de ocorrer a reparação civil em razão de um excesso no exercício de um direito que uma pessoa tem, tá? Então, eu tenho o direito, a pessoa tem a prerrogativa de exercer determinado direito, né, de observar determinado dever, mas ela excede nesse exercício. E esse excesso configura um abuso e a partir disso, possível ocorrer uma reparação civil, tá? Então, o abuso de direito, ele consta no 187 do Código. Até se vocês quiserem assinalar lá no artigo 187 e anotar abuso de direito, pode, né? Que fica uma questão mais didática para fins de efetuar a leitura do código de vocês. Então, ele diz o seguinte: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes, tá? Seguinte, comete abuso de direito quem exerce um direito seu de maneira excessiva, violando fins econômicos ou sociais, boa-fé ou os costumes, tá? O que significa isso? Violar a boa-fé, tá? O que é a violação da boa-fé? A violação da boa-fé é a violação do dever de probidade, é violação do dever de honestidade, é violação do dever de lealdade no exercício das relações negociais, tá? De cumprir a palavra dada num determinado negócio jurídico. Isto é a boa-fé, é agir de boa-fé, o que se presume, tá? A partir do momento em que eu firmo um negócio jurídico, há a presunção de que eu estou agindo de boa-fé, e a má-fé ela tem que ser comprovada, tá? Além disso, um negócio jurídico ele tem que ser firmado observando os fins econômicos ou fins sociais. E se há uma violação aos fins econômicos e aos fins sociais, eu posso estar diante de um abuso de direito que pode gerar uma anulação desse negócio. O que são os fins econômicos e os fins sociais? Os negócios jurídicos devem ser firmados observando as regras sociais, os princípios sociais, os bons costumes, tá? A moralidade e a questão da economia do país. Um exemplo, sem praticar abusos em relação aos fins econômicos. Um exemplo é firmar um contrato de empréstimo com um banco e o banco inserir nesse contrato valores exorbitantes em relação aos juros que aplica, tá? Então, aí há um abuso, aí há um aproveitamento de uma situação de desvantagem que a pessoa tem e uma violação aos fins econômicos, o que pode ser objeto de reparação, tá? E bons costumes. Bons costumes significa ao conjunto de valores, ao conjunto de bons hábitos de uma determinada comunidade. Na verdade, essas questões estão uma atrelada à outra, tá? Então, deve haver observância a esses critérios, e se há uma violação a isso, eu posso estar diante de um abuso de direito, tá? Majoritariamente, a doutrina entende que
diante do abuso de direito, e o infrator será responsável civilmente de maneira objetiva, sendo que não há previsão da necessidade de demonstração de culpa ou dolo. Quanto a isso, pessoal, eu ressalto que vocês vejam com ressalva, tá? Quando eu falo no artigo 187 do Código Civil, de forma majoritária, a doutrina ela diz que estamos diante de um caso de responsabilidade objetiva. Porém, nós vamos ver a partir das modalidades que nós vamos estudar a seguir que nós podemos ter situações de responsabilização subjetiva, ou seja, eu preciso demonstrar a existência de um dolo ou de culpa para haver uma responsabilização civil, tá? Então vejam isso com ressalva. Ainda sobre essa questão do abuso de direito do 187, o que eu ressalto para vocês? São hipóteses que nós vamos ver, de acordo com as modalidades agora, em que pode haver uma configuração de um abuso de direito. E, em razão disso, pode acontecer um ato ilícito que pode ser reparado ou que vai gerar uma anulação de um negócio, um desfazimento de um negócio jurídico, tá? Então, pode, não que é a regra, que eu constatei a presença de tal situação e automaticamente é um abuso de direito. Não, eu posso estar diante de uma situação que não é um abuso de direito, que não houve uma violação e está tudo ok. Então, não é a regra, não é que constatei isso, é abuso de direito. Eu posso ter uma configuração de abuso de direito e, a partir disso, buscar um ressarcimento civil, tá? Mas tem que haver a comprovação. E aqui, pessoal, então, nós temos as modalidades de abuso de direito, ou seja, de que formas eu posso verificar a ocorrência de um abuso de direito, tá? Com base no que dispõe o artigo 187 do Código Civil. E a primeira forma delas é essa, venire contra factum próprio, ou seja, traduzindo, significa vedação ao comportamento contraditório, tá? Será considerado abusivo o exercício do direito que contrariar uma conduta anterior, vindo a causar danos a outra parte, que não esperava a mudança de comportamento. A partir disso, a confiança existente entre as partes será protegida pelo ordenamento jurídico. O que significa o venire contra factum próprio, tá? É veda ao comportamento contraditório, ou seja, há o estabelecimento de confiança entre as partes mediante a adoção de uma postura, de uma conduta que se tornou rotineira, tá? E, no entanto, a partir de um determinado momento, uma das pessoas passa a agir de modo diverso, quebrando essa confiança. E essa quebra da confiança pode gerar uma configuração de um abuso de direito e gera, a partir daí, o dever de buscar um ressarcimento civil, uma indenização. Um exemplo prático disso, tá? Nós imaginemos duas pessoas que firmaram um contrato de locação verbal. E nesse contrato de locação, as partes só acordaram, olha, o valor do aluguel é tanto por mês. É a única coisa que ficou acordado. E é um contrato, uma situação que já perdura há 10 anos, tá? Uma relação longa, né, de um contrato que perdura 10 anos e que as partes acordaram verbalmente apenas o valor. A partir de um determinado... A partir disso, né, disso que foi acordado entre as partes, o locatário, né, aliás, a pessoa que... O locador, tá? O locador, ele resolve que todo dia 5 de cada mês, ele entra em contato com a pessoa, que é o proprietário do imóvel, e bate na casa dele e vai lá pessoalmente entregar o dinheiro. E isso já se repete há 10 anos, ou seja, todo mês, há 10 anos, ele bate na porta da casa do proprietário do imóvel no dia 5 e entrega o valor do aluguel. De repente,
ele chega lá num determinado mês e essa pessoa diz: não, agora eu não vou receber o pagamento, porque esse pagamento tu vai me fazer no dia 4 e vai ser feito mediante depósito bancário, tá? Sem um aviso prévio, sem nada. O que que aconteceu aí? E daí, em razão disso, como atrasou um dia, ele quer cobrar juros, enfim, correção desse valor do aluguel. O que que aconteceu nesse caso? Um comportamento contraditório. Por quê? Porque por 10 anos se adotou um determinado comportamento, se adotou uma determinada postura e, em relação dessas, as pessoas estabeleceram um vínculo de confiança em razão do que foi rotineiramente estabelecido. A partir do momento que do dia para a noite uma das pessoas resolve mudar essa situação, pode haver uma configuração de um abuso de direito. Por quê? Porque surgiu um comportamento contraditório. E dentro das modalidades de abuso de direito, há essa vedação ao comportamento contraditório, venire contra factum próprio, tá? Então, isso pode configurar uma situação de abuso de direito, certo? Seguimos aqui, tá, pessoal? Outra situação de abuso de direito, nós podemos estar diante de um abuso de direito quando nós verificarmos a questão do TUCOC, tá? O que seria o TUCOC? Também está relacionado à quebra da confiança. E quanto a isso, se vocês quiserem fazer para fins de facilitar o estudo, no direito brasileiro se usa a expressão TUCOC de forma similar com até tu Brutus. E tem a história do Brutus, que era um filho adotivo e então queria também matar o pai dele para se aproveitar. Então, até tu, Brutus, ou seja, até tu quer se aproveitar, né, quer tirar proveito de uma situação, e isso é o que diz o TUCOC, tá? Quando uma pessoa, ela resolve, há uma quebra da confiança, há uma quebra de uma boa-fé construída. E o TUCOC, ele traz isso, a impossibilidade de se utilizar de uma conduta ilegal para se beneficiar, né? A impossibilidade de exigir que a outra parte faça algo que eu não fiz num contrato para fins de me beneficiar. E isso diz isso é o TUCOC, ou seja, quando uma pessoa contrariar norma jurídica, ou seja, desrespeitar a lei, ela não poderá se aproveitar de sua conduta ilegal para se beneficiar. Se uma pessoa ela pratica uma ilegalidade, uma irregularidade, ela não pode querer exigir que a outra pessoa pratique uma conduta legal se ela também agiu em desconformidade com o que foi acordado, tá? Também está relacionado com a boa-fé, está relacionado com a quebra da boa-fé. E um exemplo bem já conhecido por vocês, que eu trago quanto a isso, é o artigo 180 do Código Civil. O que diz o nosso artigo 180? O menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte ou se no ato de obrigar se declarou maior. O que significa isso? Se um menor entre 16 e 18 anos firma um negócio jurídico, efetua a compra de um veículo, por exemplo, e neste momento em que ele faz o negócio jurídico, ele omitiu dolosamente a idade dele, ou se quando ele não falou nada, né, sobre a idade, ou se ele falou e se declarou maior de idade, ele não pode invocar essa questão para desfazer o negócio jurídico. Ele não pode se aproveitar dessa situação ilegal, irregular que ele mesmo criou para fins de que a outra parte não exija dele uma obrigação, tá? Então, isso é o exemplo do TUCOC. Eu não posso exigir que o outro cumpra a sua parte num negócio jurídico se eu não estou cumprindo a minha. E a partir do momento que eu faço isso, eu estou abusando de um direito que a mim foi concedido
e pode haver uma responsabilização civil, tá? Outro exemplo em relação a isso. Outro exemplo em relação a essa situação, tá? Nós imaginemos um contrato de compra e venda de mercadorias. Nós vamos imaginar um mercado que compra mercadorias de uma distribuidora, tá? E eles acordaram, e isso acontece todos os meses, enfim, ele efetuou um parcelamento de uma compra grande que ele fez. E ficou acordado, quando da contratação, o seguinte: olha, o vencimento mensal da parcela é no dia 10, mas se tu me pagar sempre até o terceiro dia de cada mês, tu recebe um desconto na parcela. Então, ficou acordado entre as partes. Ambas têm esse conhecimento de que o vencimento da parcela é no dia 10, porém, se a pessoa efetuar o pagamento sempre até o dia 3 de cada mês, ela recebe um desconto no valor mensal da parcela. E tendo conhecimento disso, essa pessoa deixou passar e esqueceu o pagamento, não efetuou até o terceiro dia, mas daí ela envia um funcionário dela com o dinheiro correspondente ao montante que seria desse valor com o desconto e envia esse funcionário até a distribuidora lá para efetuar o pagamento. E chega o funcionário lá e, ó, aqui está o valor. E evidente que a distribuidora vai dizer, não, este valor é o valor com o desconto. Nós já estamos no quarto dia, né, do mês, no quarto dia, e esse desconto é concedido até o terceiro dia. Então, esse valor está inadequado, tá? Então, há uma relação de abuso, ou seja, há uma quebra da confiança. Foi combinado que o desconto seria até o terceiro dia, porém, ela sabendo disso, mesmo assim, tentou e foi pagar com desconto no quarto dia. Então, pode haver uma configuração de um abuso de direito, uma quebra de confiança. Foi acordado uma coisa, a parte tinha pleno conhecimento, mas quer exigir algo diverso, tá? E ainda sobre essa questão, um exemplo prático do TUCO, que é assim, é um acordo firmado entre duas partes, em que uma não cumpre o acordo em determinado momento e depois, na sequência, a outra não cumpre o acordo. Uma não vai poder exigir da outra o cumprimento do acordo, porque ela também não cumpriu, tá? Então, se A entabulou um acordo com B e A passou a desrespeitar cláusulas contratuais, e depois B passou a desrespeitar as cláusulas contratuais, o B ele não vai poder entrar com uma ação contra a A cobrando esse descumprimento do contrato. Por quê? Porque ele também descumpriu. Então, se eu não observei a lei, se eu não observei o que foi acordado, eu não posso exigir que o outro observe também e dizer que que decorreram prejuízos daí, tá? Se eu exigir, eu estarei praticando um abuso de direito. Outra forma de abuso de direito é o suprécio, tá, pessoal? E na sequência nós vamos ver o surrécio, porque eles são situações opostas uma da outra. Quando nós falamos em suprécio, nós estamos diante da seguinte situação: trata dos casos em que determinada pessoa, por não exercitar algum direito por tanto tempo, venha a perdê-lo assim que buscar exercitá-lo, em razão da configuração de uma situação abusiva, de modo que a outra parte, após esse longo período, sequer acreditava na possibilidade desse exercício do direito. Então, quando eu falo em suprécio, eu estou falando da perda de um direito pela parte, tá? Da perda de um direito em razão de uma conduta reiterada no tempo. Claro que aqui nós não estamos falando de... Podemos estar falando de uma questão relacionada à prescrição, à decadência. Mas o que eu trago o exemplo de suprécio como um abuso de direito para vocês, tá? Há uma cobrança de uma dívida e essa cobrança de dívida ela possui um certo prazo para ser cobrada, ou seja, ela observa um prazo prescricional.
e eu tenho plena ciência que esta pessoa não está me pagando e ela não quer nem me pagar, mas eu vou deixar. Eu vou deixar e vou cobrar lá um mês antes de prescrever esse direito, porque assim eu vou poder cobrar juros dessa pessoa, eu vou poder corrigir o valor que essa pessoa me deve e eu vou poder ganhar mais, tá? Se houver a comprovação de que a pessoa não cobrou a dívida na primeira oportunidade que ela teve e que só deixou para cobrar essa dívida lá depois, quando estava prestes a prescrever esse direito, justamente porque ela tinha a intenção, ela tinha o dolo, ela tinha a vontade de receber um valor maior, um valor corrigido, um valor com juros, nós podemos estar diante de um suprécio, nós podemos estar diante de um abuso de direito, tá? Por quê? Porque ela poderia ter cobrado a dívida no momento X, mas para obter uma vantagem maior, ela fingiu que essa dívida não mais existia, ela não cobrou mais essa dívida da pessoa e passados tantos anos ela resolve cobrar esse débito com juros, com encargos. Claro que ela não perde o direito de ganhar, de receber esse valor, tá? De receber o valor principal. Mas nós podemos ter uma situação de demonstração de abuso de direito e ela perder esse direito de receber esse valor corrigido, de receber os juros, por exemplo, tá? E aqui, pessoal, eu ressalto aquilo que eu falei anteriormente. No começo da aula, eu disse que, via de regra, quando nós estamos diante de abuso de direito, de responsabilidade civil, por abuso de direito, nos termos do 187 do Código Civil, nós estamos diante de responsabilidade objetiva, tá? Mas por que eu peço que vocês vejam com cuidado? Porque aqui, por exemplo, num caso de suprécio, nesse exemplo que eu dei para vocês, de uma ação de cobrança, né, que a pessoa não cobra o valor na primeira oportunidade e vai cobrar depois de transcorridos 2 ou 3 anos, enfim, quando a dívida está prestes a prescrever e ela deixa passar esse tempo, fez que a dívida não existiu justamente para cobrar um valor maior em razão do acréscimo de juros e de correção monetária. Eu tenho que demonstrar, para comprovar que houve abuso de direito, que o dolo dessa pessoa. Eu tenho que demonstrar que essa pessoa, de propósito, quis esperar esse tempo para cobrar o valor, tá? Que ela abusou de um direito que ela possui. Então, por isso que eu digo, vejam com ressalva a questão de responsabilidade objetiva, porque num caso como de suprécio, tem que haver uma demonstração de que houve um dolo, de que houve uma intenção de não cobrar a dívida no momento que poderia ter cobrado e fingir que ela não existia mais e cobrar só depois, tá? Então, suprécio é a perda do direito. Eu abuso de um direito que eu possuía e, em razão disso, eu perco esse direito. E, do lado oposto ao suprécio, eu tenho a surrécio, tá? Professora, Oi. O suprécio vai ser sempre quando a pessoa não recorrer, seria isso? Não seria como recorrer, porque quando a gente fala em recorrer, nós estamos falando de uma questão processual. Aí nós estamos falando de preclusão, de algo dentro do direito processual. Aqui, nós devemos ver essa questão como um direito material, tá? É algo que está, digamos, lado a lado com a prescrição ali, que ela fica observando o momento de que vai prescrever amanhã, então hoje eu vou entrar com esse pedido, porque eu tenho o direito de receber esse valor e eu recebo esse valor, mas agora eu vou receber com juros e com correção monetária, tá? Então, na verdade, ela não tem, é uma questão de direito material. Há um débito, há uma possibilidade de exigir, mas eu posso exigir agora, mas eu vou exigir depois, vou fingir que essa dívida não existe mais e vou fazer isso justamente para poder lucrar maior, né, de uma forma maior financeiramente, tá? Então, a suprécio
suprécio é a questão de perder um direito. Eu perco um direito porque eu abusei de um direito que eu possuo, tá? Vejam isso como forma relacionada ao direito material, ao direito civil, tá? Ao Código Civil. E por outro lado, eu tenho a surrécio. A surrécio é o reconhecimento do direito. Então, por isso que ela está de forma oposta a suprécio. Suprécio perde, surrécio reconhece, adquire um direito. A parte terá um direito por reconhecido, quando, em determinada situação, pelas práticas adotadas na relação jurídica, tudo indicar que o mais adequado e justo seria exatamente conferir o direito que via sendo prometido pela outra parte. E aqui eu vou trazer, para exemplificar essa questão, algo que envolve a suprécio e a surrécio, tá? Imaginemos uma situação de um contrato de locação, tá? Um contrato de locação em que ficou acordado inicialmente que o valor da locação seria de R$2.000, R$2.000 por mês. Porém, passado lá, a pessoa começou a efetuar o pagamento de R$2.000 mensalmente. Mas lá pelo 5º mês de locação, essa pessoa, esse locador, passa a pagar R$1.500. Ele entrega ao proprietário do bem, ao invés de entregar R$2.000, ele passa a entregar R$1.500. E o proprietário não fala nada e aceita esse valor, tá? Mesmo que eles tenham um contrato escrito, tá? E passa 2, 3, 4 anos e esse proprietário aceita receber o valor de R$1.500, embora o acordado tenha sido R$2.000. Lá pelo 6º ano que vem ocorrendo essa prática, esse proprietário ele resolve entrar com uma ação judicial e cobrar essa diferença de valores, tá? Aqui nós podemos estar diante de um caso de suprécio e de surrécio. Por quê? Suprécio, a partir do momento em que ele passa a aceitar o pagamento de aluguel no valor menor do que o que foi contratado, ele perde o direito de reivindicar por algo que foi inicialmente acordado. E, por outro lado, a partir do momento em que a pessoa que aluga o bem passa a efetuar o pagamento de um valor e isso é aceito pelo proprietário do bem, ele passa a adquirir um direito, ou seja, de pagar o aluguel no valor de R$1.500 e não no valor de R$2.000. E essa aquisição de direito é o surrécio, tá? Então, suprécio perde o direito, o contrato de aluguel de R$2.000, mas passa a aceitar receber mensalmente R$1.500 e não contesta isso no decorrer de uns 6 anos. Surrécio já é o contrário, ou seja, ele tinha o dever de pagar R$2.000, mas ele passou a pagar R$1.500 e isso já acontece em 6 anos, então ele adquiriu esse direito. O que eu ressalto? São situações que podem configurar abuso de direito, e por isso aqui também é a questão, não vejamos como regra de responsabilidade objetiva, porque eu tenho que comprovar no caso concreto a ocorrência de um abuso de direito, eu tenho que demonstrar o dolo, eu tenho que demonstrar a culpa. Então, para fins de verificação de suprécio e de surrécio, surge essa necessidade de verificar que o agente agiu, que a pessoa agiu com um dolo, com uma culpa, né? Para fins de constatação de um abuso de direito e de uma responsabilização civil nesse sentido, tá? Então, tenham muito cuidado, não é a regra, tá? Não é a regra de eu me deparar, por exemplo, com um processo judicial em que aconteceu isso, que o valor do aluguel era acordado em R$2.000 e a parte passou a pagar R$1.500, não significa que um juiz vai dizer, realmente, tu aceitou, perdeu. Não, eu vou ter que verificar o caso concreto para verificar, olha, mas ele agiu com dolo, ele fez isso para testar o outro, então eu não posso, ele abusou do direito dele, tá? Então, tenho que verificar essas situações no caso concreto. Até no linkzinho que eu trouxe para vocês no AVA, ali na aula,
um dos vídeos que eu enviei fala bem sobre essa questão do supresso e do surresso. Então, acho bem oportuno, né, para fins de fixar a matéria, vocês assistirem esse vídeo. É um vídeo bem curtinho, tá? Outra questão de abuso de direito é o duty to mitigate the loss, que significa dever de mitigar as próprias perdas, dever de mitigar, tá? Podemos chamar apenas de dever de mitigar. Também, assim como as outras questões, ele está relacionado à boa-fé objetiva. Impõe às pessoas o dever de se comportarem de maneira ética, leal, proba, justa e honesta. As partes devem cooperar entre si para atingirem os fins pretendidos. Quando eu falo no dever de mitigar, ou seja, eu estou falando no dever de cooperação. Então, vocês podem acrescentar aí essa palavrinha. Quando eu falo do duty to mitigate the loss, dever de mitigar, eu estou falando de dever de cooperação. As partes, elas devem agir dentro de um negócio jurídico firmado de modo a cooperar com o deslinde desse negócio jurídico. E a falta dessa, e eu não posso utilizar a falta de uma cooperação para dizer que houve para buscar uma reparação civil, tá? Um exemplo que consta não sei se consta no livro de vocês, acho que no livro consta o outro exemplo, tá? Mas é um vendedor de carros, acho que consta também. O vendedor de carros, ao receber metade do valor do veículo, deve tomar conta desse bem e ajudar o comprador a arrumar a documentação para finalizar a compra. E não simplesmente criar embaraços ou abandonar a outra parte e utilizar esse bem sem qualquer cuidado. O que significa isso? Foi feito um negócio de compra e venda de um veículo, tá? As partes acordaram que o comprador vai entregar a metade do valor para o vendedor e o vendedor fica na propriedade do veículo nesse período. Esse veículo só vai ser entregue ao comprador quando ele finalizar o pagamento. Mas nesse período, entre o pagamento da 50% até o pagamento do valor total, esse vendedor, ele tem o dever de cooperar, de não utilizar indevidamente o carro, ele tem o dever de providenciar toda a documentação adequada para que haja transferência do veículo. Então, ele não pode simplesmente entabular um negócio e, em razão disso, se eximir das responsabilidades. Ele tem que colaborar para o deslinde desse negócio. Aqui, outra situação que essa eu acredito que está no livro de vocês é a questão de um extravio de bagagens, tá? Até depois vocês leiam no livro que consta bem especificada. Por exemplo, uma pessoa viaja de avião e chega no seu destino e verifica que a sua bagagem foi extraviada. E ela entra em contato com a empresa aérea, e a empresa aérea, né, diz, olha, eu vou tentar localizar. E claro que essa pessoa, sabendo que se não ocorrer a localização dessa bagagem, a empresa aérea vai ter que ressarcir os bens que haviam dentro dessa mala. E o que essa pessoa faz? Sabendo dessa questão do ressarcimento, né, da necessidade de ressarcimento em razão desse extravio, essa pessoa chega no seu destino e começa a comprar horror de coisas caríssimas. Então, compra a calça mais cara, compra a blusa mais cara, compra a bolsa mais cara, o tênis mais caro, ou seja, ela abusa de um direito que ela possui, porque ela possui o direito de ser ressarcida, sim, porque a empresa aérea causou um transtorno, causou um prejuízo aéreo a ela, mas ela deve ser ressarcida na proporção do dano. E a partir do momento em que ela passa a exigir valores que são absurdamente superiores àqueles valores dos bens que constavam na bagagem, ela está abusando de um direito que ela tem, tá? Então, também é uma questão de que ela não agiu de forma a colaborar, está relacionada com essa modalidade do dever de mitigar, do dever de colaborar. Uma outra situação que talvez fique mais clara, imaginemos esse mesmo caso de extravio de bagagem,
em que a pessoa desce no aeroporto e vai lá verificar para retirar a mala e a mala dela não vem, ou seja, ela viu que a bagagem foi extraviada. E ela, sabendo disso, ela pensou, bom, eles vão ter que me ressarcir. Essa pessoa, então, nem entra em contato com a empresa aérea, desce no seu destino e começa a fazer compras caríssimas de roupas, de acessórios, enfim. E no terceiro ou quarto dia, a empresa aérea entra em contato com ela e diz, olha, localizei uma bagagem, tu não fez nenhum aviso de extravio, mas essa bagagem é tua. Por acaso tu não perdeu, tá? Então também é uma situação que ela não vai poder exigir nada da empresa aérea num primeiro momento, porque ela não sequer entrou em contato com a empresa, e no segundo momento que a própria empresa entrou em contato com ela, devolveu a bagagem íntegra, tá? E o que ela comprou com a intenção de buscar uma indenização perante essa empresa aérea, ela não vai ser ressarcida, porque a empresa aérea devolveu o que pertencia a ela, tá? Então, o Duty to Mitigate the Loss fala sobre o dever de mitigar, o dever de cooperar. As partes devem agir de modo a cooperar uma com a outra no negócio jurídico e elas não podem se utilizar de uma falta de cooperação para buscar uma indenização, uma reparação civil por prejuízos morais ou patrimoniais, tá? Pessoal, também nós temos a questão do adimplemento substancial. O que é o adimplemento substancial? O adimplemento substancial, ele nos remete à ideia de que eu não posso, configuraria abuso de direito, eu cobrar, eu rescindir um contrato, eu anular uma obrigação, se já houve o cumprimento de quase a totalidade de um pacto firmado, de um negócio firmado. Tá? Então, diz respeito ao cumprimento de quase todo o pacto por uma das partes. O que significa, o que é exemplificando isso? Por exemplo, uma pessoa vai numa loja de roupas e compra R$ 1.000 em roupas, tá? E efetua o parcelamento dessa aquisição em 10 vezes, tá? 10 vezes de R$ 100. A pessoa pagou 9 parcelas, pagou R$ 900 e não pagou a última. Essa pessoa da loja, ela não pode, por exemplo, desfazer o negócio, querer ingressar com uma ação de cobrança, ela não pode querer ir lá buscar as roupas de volta, tá? Por quê? Porque sob pena de estar abusando de um direito que ela possui. Por quê? Porque houve um adimplemento substancial, ou seja, a maior parte do que foi acordado foi adimplido. E eu buscar desfazer um negócio jurídico, buscar anular um negócio jurídico em razão da falta do cumprimento mínimo de algo que foi acordado, pode ensejar um abuso de um direito que eu possuo, tá? Então, quando eu falo em adimplemento substancial, eu posso estar diante de uma modalidade de abuso de direito, ou seja, já houve o cumprimento substancial, o cumprimento do essencial do negócio jurídico, eu não posso buscar desfazer esse negócio, reaver a mercadoria negociada, por exemplo, e em razão, porque eu sou pena de estar abusando de um direito que eu possuo. Claro que, eu falei antes, talvez ficou um pouco confuso, eu posso entrar com uma ação judicial e pedir o cumprimento de um valor que remanesce, tá? Claro que posso, mas eu não posso desfazer um negócio, eu não posso ir lá e buscar a mercadoria de volta, sob pena de estar abusando de um direito, estar excedendo de um direito que eu possuo. Também, quanto ao adimplemento substancial, eu peço que vocês vejam com ressalva. Por quê? O que é considerado adimplemento substancial? Depende de cada caso concreto. Depende do que ficar exposto em cada situação. Depende do que ficar exposto em cada processo que for instaurado e que houver uma discussão nesse sentido. E também eu peço que vocês tomem nota e cuidem isso.
Hoje, a jurisprudência brasileira, ela nos dispõe que o adimplemento substancial, a questão do adimplemento substancial, é aplicado somente aos casos em que não há uma legislação específica. Então, ele incide a questão de configuração de abuso de direito por exigência de um cumprimento de uma obrigação que já foi adimplida na sua substância, na sua essência, só vai ser verificado de acordo com o que a legislação estabelece. A jurisprudência hoje dispõe que isso é algo que é aplicado quando não há uma legislação específica sobre a matéria. E quanto a isso, eu trago um exemplo muito comum no nosso dia a dia, que é em relação à busca e apreensão, tá? Nós temos o Decreto-Lei 9.011, que ele é utilizado, ele diz respeito à busca e apreensão, por exemplo, quando são entabulados contratos de alienação fiduciária, tá? Então, eu faço um empréstimo de um valor, enfim, eu faço um contrato de alienação fiduciária para fins de adquirir um veículo, maquinária agrícola, enfim. E esse veículo fica ali alienado fiduciariamente e eu tenho que efetuar um pagamento mensal das parcelas. Se eu não efetuo o pagamento mensal das parcelas, o que vai acontecer? Vai acontecer que a empresa, né, a financeira, vai ingressar com uma ação de busca e apreensão. E nesse ponto aqui eu ressalto para vocês o seguinte: a especificação neste decreto-lei 911 de que, nos casos de ação de busca e apreensão, não há aplicação da tese do adimplemento substancial, tá? Então, se eu estou diante de um contrato de alienação fiduciária de um veículo e foi acordado o pagamento em 24 parcelas e eu efetuei o pagamento de 20 parcelas, ou seja, eu já efetuei o pagamento da maioria das parcelas. Mas, nesse caso, a tese do adimplemento substancial não vai me amparar. Por quê? Porque há um regramento específico. O Decreto-Lei 911, no artigo 3º, parágrafo 2º, ele estipula que a parte tem 5 dias após o ajuizamento de uma ação de busca e apreensão para efetuar o pagamento do valor devido, de acordo com o que constou no processo. E se não, e esse pagamento deve ser integral. Então, em razão dessa disposição de que a parte tem o prazo de 5 dias para pagamento do valor integral, de acordo com o que consta ali, eu tenho um regramento específico e eu não posso aplicar o entendimento geral, o entendimento genérico do adimplemento substancial, tá? Então, em relação ao adimplemento substancial, o que eu ressalto para vocês, ele é aplicado quando não há uma lei específica. Se há uma lei específica regulando a matéria, como é o caso de busca e apreensão de veículos, eu tenho uma regra específica e eu devo observar essa regra específica e não importa essa tese do adimplemento substancial. Ingressou com uma ação de busca e apreensão, eu devo pagar o valor integral. Não importa se eu já paguei a maioria. Isso é consolidado, foi consolidado pelo STJ, tá? Então, entendida essa questão? Professora, no caso é só em lei. Como? Tem que estar específico só em lei. Não adianta Isso. Fazer um contrato, não. Se tem que estar na legislação, tipo, já aprovada e tudo mais. Não tem que ser um acordo entre partes, né? Na verdade, até eu vou dar uma olhadinha bem quanto a isso. Assim, ó, a jurisprudência, até eu estava olhando ontem, ela fala isso, fala de que é aplicado a questão do adimplemento substancial quando não há uma legislação específica. Mas, particularmente, eu penso que se as partes livremente fizeram um contrato e acordaram isso, de que
ficou acordado de que não pode haver o adimplemento substancial, se isso foi estipulado, não há nenhuma ilegalidade. Então, prevalece o que foi estipulado no contrato. Eu até vou confirmar isso e repasso para vocês. Mas, em princípio, eu vejo que não é só em relação ao que está na lei, mas se as partes num contrato de livre e espontânea vontade acordaram de que não se aplica à contratação a tese de adimplemento substancial, não vejo abuso nesse sentido, tá? Acredito que vale também. Mas eu confirmo, tá? Ainda vou ter que confirmar. Seguindo aqui, pessoal, tá? Violação positiva do contrato. Aqui nós já nos encaminhamos para a última das modalidades. O que seria a violação positiva dos contratos? Da boa-fé objetiva emanam diversos anexos, como de cooperação, proteção e informação. Quando não observado algum deles, pode-se entender pelo inadimplemento contratual total. Ou seja, quando nós falamos em violação positiva do contrato, nós falamos que as partes elas devem agir com boa fé, com probidade, com lealdade dentro do negócio jurídico, e isso diz respeito às questões que não estão escritas no contrato, mas que elas estão subentendidas, digamos assim, em relação a um negócio jurídico firmado. Por exemplo, um médico, uma pessoa contrata um procedimento médico, tá? E esse procedimento, essa intervenção que tem que ser realizada, ela pode ser realizada pelo modo A, pelo modo B ou pelo modo C. O valor dessas três é o mesmo, tá? Se eu realizar o procedimento A, B ou C, vai ser despendido o mesmo valor. Porém, o procedimento A é mais rápido, o procedimento B é mediano e o procedimento C é mais moroso. A partir do momento em que o médico opta por realizar um procedimento C, que é mais demorado, que é moroso em relação aos outros dois procedimentos, é algo que não ficou estipulado no contrato, mas é algo que está anexo a ele, é algo que diz respeito à cooperação num contrato, porque ele poderia, sem nenhum outro adicional de valor, sem nenhuma outra situação específica, ter realizado o procedimento pelo método mais rápido, que traria algo mais eficaz, algo mais célere a recuperação do paciente, tá? Então, isso diz a cooperação, são as questões que não estão especificadas no contrato, porém é algo que, em razão da boa-fé, em razão da cooperação que há, elas devem ser observadas, elas devem ser respeitadas. E a partir do momento em que há esse ferimento de uma boa-fé, de uma cooperação num contrato, por mais que isso não esteja explicitamente constando, né, num documento, posso demonstrar que houve um abuso de direito em razão disso e postular um ressarcimento, tá? Essa questão, pessoal, outra questão, um exemplo disso, acredito que consta no livro. Eu me dirijo até a padaria e chego lá e olha, eu quero 3 pãezinhos e um bolo. E chega a atendente da padaria e me dá 3 pãezinhos que não estão assados e um bolo que não está assado. Então, embora eu não tenha postulado, eu quero 3 pãezinhos assados, evidente que se eu me dirigir à padaria para efetuar a compra, eu quero esse material pronto, tá? Então, embora isso não tenha sido especificado na contratação, é algo que compõe ela, é algo que é anexo a ela, que é evidente a ela e que traz uma boa-fé, diz respeito à boa-fé, à cooperação. Então, houve um abuso abuso de direito por parte dessa atendente em relação à minha pretensão, tá? Então, isso está relacionado com a violação positiva do contrato. Pessoal, estas, então, são as modalidades de abuso de direito. Abuso de direito que pode gerar uma reparação civil nos termos do 187 do Código Civil. O
que eu ressalto para vocês? Via de regra, quando nós falamos em abuso de direito, nós falamos em responsabilidade objetiva, porém eu peço que vocês vejam isso com ressalva, porque nós temos várias situações em que há necessidade de uma demonstração de dolo, de culpa, e isso já diz respeito a uma responsabilidade subjetiva, necessidade de presença dos 4 elementos, o nexo causal, a conduta, o resultado e o dolo ou culpa, tá? Por exemplo, na violação positiva do contrato, pode haver uma necessidade de demonstração de culpa, de dolo. Na suprécio e na surrécio, há algo que nos encaminha à necessidade de ter uma demonstração de que houve um dolo, houve uma intenção de lesionar, num caso concreto, tá? Então vejam isso com absoluta ressalva. E tenham em mente que, quando eu me deparar com uma situação dessa, o abuso de direito ele não é automático. Não é automática a constatação do abuso de direito. Há uma questão há uma necessidade de analisar provas e de verificar o que aconteceu num caso concreto para fins, então, de averiguar se houve ou não o exercício excessivo de um direito que alguém possui, tá? E que isso é passível de gerar uma reparação civil, gerar uma responsabilidade civil e uma indenização por danos materiais ou por danos morais, tá? Não sei se mais alguém tem alguma dúvida, pessoal. Se seria isso, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato. Eu só vou confirmar a dúvida da Rúbia, mas em princípio é isso. O adimplemento substancial não seria uma questão de se eu colocar num contrato ou se houver um regramento específico e não houver nenhuma abusividade em relação a isso, pode ser fixado. Eu confirmo e mando no grupo do WhatsApp para vocês ou então na próxima aula, tá? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, pode me chamar no WhatsApp, tá? Só tem 2 questões aqui finais que eu quero passar para vocês. Não sei se vocês lembram quando da aula 1 e também eu coloquei no AVA, que quem realizasse as questões do pós-aula da unidade 3, da seção 3.1, eu daria um prêmio, né? Um abono. E esse abono é o seguinte, essas pessoas que responderam aquelas questões, elas terão uma questão abonada na prova, tá? Então, essas pessoas foram o Douglas, a Raíssa, a Thaline e o Rogério, tá? Então, essas 4 pessoas que responderam as questões que nós trabalhamos no comecinho da aula de hoje, em razão de terem colaborado, né, feito atividade na aula, estão ganhando esse abono de questão. Então, na nossa prova, seja ela online ou presencial, uma questão vai ser abonada, tá? E outra situação, pessoal, é que eu vou passar uma atividade avaliativa para vocês. Eu sei que tivemos até intervalo de uma semana da prova, mas para não acumular, tá? Para não acumular no decorrer do bimestre agora, vamos nos encaminhando para realizar uma atividade avaliativa. Eu peço que vocês realizem essa atividade em duplas ou trios. Eu vou passar ela no pós-aula do AVA de hoje e eu peço que vocês me respondam por ali, tá? Me respondam pelo AVA. Eu vou permitir que vocês coloquem anexos ali também, tá? Vou passar direitinho ali no pós-aula, mas só para pincelar o que vai ser essa atividade avaliativa. Cada dupla ou trio deverá pesquisar 3 jurisprudências sobre os temas trabalhados na aula de hoje e na aula 3.1. Então, eu quero que vocês façam pesquisas de decisões dos tribunais sobre a responsabilidade civil, sobre o que nós vimos na aula passada, que nós falamos sobre ato ilícito, né? Nós falamos sobre a responsabilidade civil de um modo geral, nós falamos sobre responsabilidade civil objetiva, subjetiva, contratual, extracontratual. Então, tudo isso vocês podem utilizar para pesquisar. E também o tema da aula de hoje, que é o abuso de direito. O abuso de direito, então, verificar, fazer pesquisas de jurisprudência dessas modalidades que nós conversamos, a suprécio, a surrécio, tá? A violação positiva do contrato, a de implemento substancial.
façam pesquisas para que vocês encontrem situações concretas do que nós falamos em sala de aula, tá? Então, pesquisem essas 3 jurisprudências e eu quero que vocês tragam a ementa. Não precisa trazer todo o corpo da decisão, só a ementa dela, tá? Tragam só a ementa dela, porém, o que eu ressalto é a importância que, embora eu exija que vocês tragam só a ementa, que vocês leiam o corpo todo, o inteiro teor da decisão. Por quê? Porque eu vi, inclusive num trabalho que a gente fez em sala de aula e também por experiências anteriores, né, que há ainda alguma dificuldade, até mesmo por, né, vocês, de um modo geral, não ter contato direto com a jurisprudência, uma questão de difícil compreensão sobre o que aquela jurisprudência está tratando. E vocês abrindo inteiro o teor da decisão e lendo, vocês vão ver um relatório. Nesse relatório ele vai dizer, olha, trata de uma indenização, ó, se fala em indenização, fala em responsabilidade civil, tá? Ah, fala em adimplemento substancial, fala em adimplemento substancial, algo relacionado com abuso de direito, tá? Então leiam o inteiro teor dessas decisões para verificar se está de acordo. Eu quero que vocês tragam essas 3 emendas. Vocês podem pesquisar no site dos tribunais de justiça do país, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ou de outros estados. Pesquisar nos sites dos tribunais regionais federais, que é TRF, o nosso é da 4ª região. Podem pesquisar em outros TRFs também. No STJ ou no STF, tá? Utilizando-se de palavras-chave das aulas da seção 3.1, 3.2, responsabilidade civil contratual, extracontratual, objetiva, subjetiva, responsabilidade civil da pessoa jurídica, responsabilidade civil do Estado, abuso de direito, artigo 186, 187, utilizando-se das palavras, né, violação positiva do contrato, ou então suppressio, surrécio, de implemento substancial, duty to mitigate the loss, tá? Então, podem utilizar essas palavras aqui para fins de pesquisa. Colacionam a ementa das 3 jurisprudências e eu quero que, em relação a uma dessas jurisprudências, eu quero que vocês façam uma breve dissertação, tá? Associando o que ela dispõe em relação ao conteúdo que nós trabalhamos em sala de aula. Por exemplo, vocês vão pesquisar um processo de uma ação indenizatória que fala de uma briga que ocorreu entre 2 alunos numa faculdade, tá? E um postulou a indenização do outro. O que vocês vão dizer? Vocês vão referir se é uma responsabilidade objetiva ou subjetiva que está discutindo, vocês vão me dizer se é uma responsabilidade e por que é objetiva ou por que é subjetiva. Vocês vão referir se ela é uma contratual ou extracontratual e por que é contratual ou extracontratual. Então, eu quero que vocês façam, teve que observar a boa-fé, teve que observar alguns requisitos. Então, eu quero que vocês façam essa associação da situação concreta ali, que vocês vão pesquisar, com a parte teórica que nós vimos em sala de aula, tá? Vocês podem me enviar isso no AVA, eu vou possibilitar o envio de um arquivo. Só que como vai ser em duplas ou em trios, eu peço que vocês anotem no nome do arquivo os integrantes do grupo, tá? Porque, claro, são dois, só um precisa me enviar e aí eu vou verificar o nome ali para atribuir a nota. Tá? Mas eu vou especificar isso certinho ali no pós-aula de hoje. Esse trabalho, então, vocês me entregam até o dia 19 de maio pelo AVA, tá? Até o dia 19 de maio pelo AVA, e ele vai valer até 500 pontos, tá? Vai valer até 500 pontos. Na sequência, e aí eu vou passar depois para vocês, esse trabalho ele vai ser apresentado por vocês aos alunos, aos colegas, tá? Então, o que vocês pesquisaram e essa associação da jurisprudência, da situação concreta com o que nós vimos em aula, vai ser explanado por vocês aos colegas. Como nós vamos fazer isso? Eu vou explicar de forma detalhada mais adiante, mas já pincelando.
Se nós retornarmos às atividades presenciais, e isso vai ser daí no dia 26 de maio, uma semana depois da data da entrega do trabalho, tá? Se nós retornarmos no dia 26 de maio às atividades presenciais, nós vamos fazer uma mesa redonda e cada um vai expor em poucos minutos. Caso nós não tenhamos retornado às atividades presenciais, vocês vão expor isso por meio de vídeos ou áudios, tá? E aí eu vou passar para você certinho como nós vamos fazer. Mas para que vocês já possam ir se organizando quanto ao trabalho. Tá bem? Pessoal, mais uma vez eu oriento que na aula, no AVA, eu inseri a aula online, vai ficar gravada ali no ícone que eu inseri de aula online ou aula ao vivo, tá? E também tem outro ícone que diz aula, slides e links. Nesse ícone consta o slide da aula de hoje, que é esse que eu apresentei para vocês, e também consta links de vídeos que podem auxiliar vocês numa melhor compreensão dessas modalidades de abuso de direito que existem no ordenamento, né, em razão do que dispõe o 187 do Código Civil. São vídeos curtos, né, então oriento de fontes seguras, né, então oriento que vocês assistam esses vídeos, pode ser até agora, já que vocês, né, estão nesse momento, reservaram esse momento para assistir a aula, para fins de complementação da matéria. Tá bem? Mais alguma dúvida, alguma questão? Não? Tá bem. Então, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a participação de vocês em aula. Qualquer coisa, estou aqui disponível para auxiliá-los e façam as atividades, mantenham a rotina de vocês, tá bem? Bons estudos, boa semana e até a próxima, então, tá bom? Tchau, tchau.